Oi, pessoal, tudo bem aí? Hoje nós vamos estudar uma lição bastante importante. Mas antes de eu entrar na lição mesmo, eu quero orar com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos aprender um pouco mais a Tua Palavra e podermos aprender sobre a vida de Cristo, toda a sua fase, né? Não só com a minha aula, mas com a aula da Fernanda, que eu espero que os adolescentes ou as pessoas que virem este vídeo possam aprender mais a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir que tudo que for minha ideia, né, que vier da minha cabeça, que seja esquecido, que fique só e tão somente aquilo que vem da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, hoje nós vamos aprender isso aqui. Jesus e a mensagem do reino de Deus. O texto é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, deixa eu pegar meu celular aqui. Ele é bem longo. Ele pega os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas hoje nós vamos aprender só em cima do que está lá em Mateus 5 e 6. Tá? Então, é assim, Jesus estava num determinado lugar, né? E as pessoas foram se chegando. E ele subiu em costa do monte e chamou os discípulos. Ou os discípulos foram por conta própria. E, né, ali, aqueles 12 que estavam lá, provavelmente mais alguns, né, sempre tinha gente ali, não eram os apóstolos, mas eram discípulos, então sempre tinha mais gente que acompanhava Jesus, além dos 12. Aí Jesus começou a ensinar. Então, e ele começou justamente com as chamadas bem-aventuranças. Aí ele começou, né? Aqui está bem-aventurados, bem-aventurado é felizes, tá? Então ele começou a ler aqui, né? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos ou saciados. Felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Numa outra tradução está assim: quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. E aí ele conclui: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus,
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E outra coisa, né? Perseguiram Jesus por causa, né? Por causa de quem ele era. Tá, voltando. Quando você tem que tomar em consideração não a primeira parte, leve em consideração sempre a segunda. Então, bem-aventurados os que choram. Pô, precisa ser feliz, né? Felizes os que choram. Então aí, pô, você pode pensar assim, o cara que chora é um cara feliz? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que quando as pessoas choram, elas serão consoladas. O importante é o que vem depois da frase, né? Sempre vai ter um consolo para essas pessoas. Ali no primeiro, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando fala em pobres em espírito, pensa em criança. Criança, ela é uma pessoa pobre em espírito. Então quando Jesus chama as crianças, né, quando um trecho em que ele chama as criancinhas e fala assim, vocês têm que ser como essas crianças, porque delas é o reino dos céus. É isso que ele está se referindo, tá? Os humildes receberão a terra por herança. Então, assim ele vai falando. Não é o importante não é o bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças. A bênção não está aí. A bênção vem depois, pois serão satisfeitos. E assim vai até o final, né? Até o final. E ele chama bastante atenção nessa última bem-aventurança, porque às vezes, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, sempre tem alguém para tripudiar em cima, para chegar e falar algumas bobagens, porque eles não sabem como é a coisa. Então, quando é assim, depois que você passar por uma coisa desse tipo, né, insultar, se alguém fizer zombaria, como já aconteceu comigo, em que eu chamei a atenção da pessoa porque ela estava fazendo zombaria, né? Às vezes você pode enfrentar perseguição. Quantas vezes não se levantou alguma calúnia contra alguém que era crente? Tem várias histórias a respeito. O que acontece? Jesus diz que a gente tem que se alegrar e se regozijar, porque a recompensa nos céus, ela vai ser grande. E pensar que, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, olha só que coisa mais interessante. Vocês, né? Se vocês pegarem a história dos cristãos, os cristãos no primeiro século, por exemplo, que sofreram tanta perseguição por parte do governo romano, você vai ser gente morta, você vai ver gente sendo morta, sendo comida por leões. Às vezes eram pessoas que não sabiam lutar e de repente tinham que lutar contra um gladiador ou um soldado e eram mortas. Às vezes eram martirizadas de uma forma terrível.
E assim, quantos não passaram por isso? E obviamente que nesse sofrimento aí que eles passaram, às vezes não deu tempo de ficar alegre, se regozijar, mas eles já receberam, né? Estão lá na glória com o Pai e receberam o seu descanso. Vindo mais para esse tempo aqui, para o nosso tempo, no começo da igreja protestante aqui no Brasil, os missionários eram muito perseguidos, apanhavam, eram apedrejados não até a morte, mas né, alguém jogava uma pedra, machucava, batia. Então, tem muita história relacionada a isso. Até hoje, vocês ouvem a respeito da igreja perseguida lá nos países islâmicos, né, que andam noticiando tanta gente tendo morta porque professou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, vejam só, essas coisas aconteciam e acontecem. Tem um episódio aí que o ISIS, como é que é o nome? ISIS é em inglês, o Estado Islâmico, foi colocar alguns cristãos para serem mortos e depois ficaram bestas, porque os camaradas começaram a cantar antes de serem mortos. E foram mortos de uma maneira horrorosa, estavam todos amarrados uns aos outros, com explosivos no pescoço, ligados uns aos outros, e os camaradas, enquanto não acontecia a execução, eles começaram a cantar. E aí o cara apertou o detonador, imagina o que aconteceu, tá? Mas isso é uma coisa que é relativa à última bem-aventurança. Agora, continuando, que Jesus, porque ele não fala só, né? Ele trabalha, ele também trata sobre outras coisas, sobre o que nós somos. Nós somos, né? Jesus fala que nós somos o sal da terra, né? E a luz do mundo. Pois bem, vocês sabem que é sal, né? Sal é salgado. Mas para que serve o sal? Para subir a pressão? Se usar demais, sobe mesmo. Você pode ter um problema sério, pode ter um AVC. Se usar muito sal, né? A Vilma mesmo me contou outro dia que teve um paciente dela que o cara gostava de comer copa. Ele era italiano, gostava de comer copa. Estava comendo copa e teve um AVC. Tratou, ficou bom, tal, não sei o que, né? Foi para casa. Aí, passado um tempo, ela encontra a esposa desse camarada. E ela pergunta dele. Ela falou, ele morreu. Ah, por quê? Porque ele não quis parar com o hábito dele de comer coisas extremamente salgadas, principalmente copa. Teve outro AVC e aquilo foi fulminante. Então, o sal, ele não é bom por um lado, porque ele serve para temperar a comida, mas ele é perigoso por outro. Mas o sal tem uma outra característica. Ele é um excelente conservante. Ele conserva alimento. Quando você vai comprar, por exemplo, a mãe de vocês, né, ou o pai, se o pai cozinha, né, vai fazer uma feijoada ou vai fazer uma bacalhoada. O que tem que fazer? Tem que dessalgar as coisas, porque elas estão no sal. Então é colocado, é mergulhado no sal, por exemplo, carne seca. Ela é mergulhada no sal, passa um tempo, depois tira aquele sal, que aquele sal ficou molhado, porque
a função dele também é desidratar. Aí troca o sal e aí fica mais um tempo lá até fica salgado e desidratado. Então o sal é um excelente conservante. Mas o que Jesus fala? Que nós temos que dar sabor. A nossa vida deve ser uma vida que leve sabor às outras pessoas. E ele diz o seguinte: se o sal se tornar insípido, ou seja, não serve para nada, o que se faz? Ele é jogado fora. No texto aqui fala que é jogado para os homens pisarem. E aí ele fala também sobre sermos luz do mundo, né? Então, quando você... E ele diz o seguinte, que é impossível esconder uma cidade no alto de um monte, porque está tudo iluminado, então lá de longe você vê. Eu sei que muitos de vocês, né, já devem ter ido para fora da cidade e tal. Por exemplo, vim pela Washington Luiz. Chega uma determinada hora que a gente vê a nossa cidade, porque você vê as luzes da cidade lá longe. Então, não só a nossa, como em outras cidades você vê que... Então, o que Jesus fala que é impossível. Da mesma forma, ninguém pega como ele diz aqui, uma lamparina e cobre com um cesto. Não, põe para cima para iluminar todo o ambiente. Né? Nós temos aqui a nossa luz elétrica que ilumina aqui o ambiente e fica tudo clarinho. Então essa é a função da luz. E também de trazer calor. No caso de você fazer uma fogueira, né? Não só tem a luminosidade da fogueira, como também tem o calor dela. Então nós temos que ser da mesma forma. As nossas boas obras, elas devem brilhar, elas devem chamar a atenção das pessoas, para que elas, no momento oportuno, elas possam conhecer a Cristo e também louvar o Senhor. Né? Continuando, ele fala também uma coisa. Ele diz aqui, não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Né? Jesus vem ensinar sobre a lei. Então ele fala aqui, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Agora eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Tem o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses 5 os livros da lei. E na Torá, né, aí tem os profetas também. Mas os 5 primeiros, eles são a lei. Então vamos pensar no seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu objeto que vai mostrar para vocês o que é a lei. Vamos aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma deixa eu ficar mais para trás. Isso aqui é uma tigelinha. Então faz de conta que essa aqui é a lei. Jesus não veio deixar a lei, né? Ele não veio, como é que ele fala aqui? Abolir a lei, né? Ele não, isso aqui não serve mais, então eu vou tirar fora. Não, ele veio cumprir a lei. Só que quando ele veio cumprir a lei, os mandamentos dele são muito maiores do que a lei. Então fica uma coisa assim, ó. Tá? Opa! Tá? Então, ó, veja, a lei de Moisés está aqui.
E a lei de Jesus, quando ele veio cumprir, ela se transformou nisso tudo aqui. Certo? Eu poderia ter pegado uma bacia bem maior para exemplificar, mas eu preferi essa daqui. Então, só para vocês terem uma ideia. Com Jesus, como é que ficou a lei? Então, aí o que acontece? Deixa eu voltar para o meu lugar. Então, o que acontece? Ele vem falar a respeito de justiça, ele vem mostrando, né? Ele traz o ensino sobre ira. Então, quando você fala em ira, ele coloca o seguinte, ele pega, por exemplo, alguns exemplos dos 10 mandamentos. Então, o que os 10 mandamentos falam? Né? Um deles, não matarás. Na época da lei, o não matarás era você não chegar lá e enfiar uma espada na barriga do camarada que você queria matar. Você matou, você vai morrer. Essa era a ordem, né? A não ser em alguns casos, né? No tempo mais antigo, né? Do Velho Testamento ali, tinha umas cidades refúgio. Então, digamos que o cara estava lá cortando lenha e aí a árvore cai em cima do vizinho e mata ele. A lei dizia que o camarada tinha que ser morto, né? Ele matou, essa era a ordem. Então o que ele fazia? Ele corria até uma cidade refúgio. Lá os juízes não podiam cumprir a lei porque ali era refúgio dele. Então o que se fazia? Ali ele tinha o poder de defesa. Então ele contava exatamente o que aconteceu quando o acidente que houve e acabou matando o vizinho. E aí, com base no que ele conta e com o que os juízes viram, né? Provavelmente viram o camarada embaixo da árvore, conclui-se que ele não matou o sujeito porque ele quis, ele não cortou a árvore para jogar em cima do sujeito. Então, ele era absolvido. E aí ele podia voltar para a casa dele. Mas Jesus vai além, né? Quando tinha a intenção mesmo de matar o sujeito, aí ele não tinha escapatória. Então Jesus vai além. Você não precisa nem matar, Jesus fala. Você não precisa ir lá e matar o sujeito mesmo. Basta você ter a intenção o desejo de matar o sujeito, de matar a pessoa. Então, assim, você tenha a intenção de... Se você chamar alguém, como Jesus disse aqui, se você chamar alguém de louco, hoje em dia a gente chama um monte de gente de louco, tá louco, meu? É assim que a gente fala, né? Mas naquela época, né, Jesus coloca assim, você corre o risco de ir para o inferno por causa disso. A intenção de prejudicar, a intenção de fazer mal, bastava a intenção. Aí Jesus dizia, você já pecou no mandamento de não matarás. Por isso que eu mostrei para vocês como uma coisa amplia, né? Então, é assim, Jesus mostra inclusive nesse trecho, se você está brigado com alguém, todo mundo briga, né? Mas vocês não se acertam, vocês não entram num acordo, a coisa fica assim meio... Aí o que ele fala aqui? Quando você vai apresentar a sua oferta
a Deus, deixa a sua oferta lá, antes de apresentá-la, vai e reconcilie-se com seu irmão. Então, primeiro você tem que fazer isso, para depois ir lá e apresentar a sua oferta. Fique em paz com seu irmão, depois você apresenta a sua oferta. Essa é a diferença, tá? Então, quando a gente briga com o outro, fica essa situação ruim. É uma situação meio que de morte. Morte de uma amizade, por exemplo. Tá? Continuando, daqui o tempo vai correr. Ele fala a respeito de adultério, né? Quando Jesus diz assim, quando você olha para uma mulher com intenções impuras, você já cometeu adultério. Você já fez o que não devia. Né? Ele fala a respeito de divórcio, ele fala sobre juramento e voto. Se você fizer um voto, você vai ter que cumprir esse voto. Melhor se você não fizesse o voto. Mas se você fizer um voto, você tem que cumprir. Então, é complicado. Vingança. A gente não tem o direito de nos vingar, de querer vingar alguém. Porque a vingança pertence a Deus. A nós não. Nós não podemos fazer isso. E uma outra coisa que ele ensina aqui é difícil, é uma coisa bem difícil. É amor sobre o ensino de amor, ensinando a gente a amar os nossos inimigos. Amar os inimigos, puxa, isso é complicado, né? Tem aquele camarada ou aquela menina que fica ali querendo prejudicar a gente, querendo fazer mal, querendo fazer uma série de coisas com a gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que orar por essas pessoas, demonstrar amor, demonstrar que a gente o ama, porque Jesus nos amou primeiro. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a perceber que você não é inimigo dela. E ela vai, com o tempo, querendo se aproximar de você, querendo saber por que é que você é assim. E aí você fala de Jesus para ela. Né? E ele ensina sobre auxílio aos necessitados, que é uma coisa importante. E aí ele fala assim, tem mais uma outra coisa. Ele fala, por fim da lição aqui, ele fala sobre a oração modelo. Né? Noutros evangelhos aparece uma pergunta, acho que foi de Filipe, acho. Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele mostra a oração modelo, que é o Pai Nosso. Né? Ou então, antes disso, para vocês orarem, ele fala assim, quando vocês forem orar, não orem como aqueles hipócritas que fazem questão de aparecer. Né? Gosta de orar em público. Tem gente que gosta de orar em público. Né? Então tem camarada que alguém poderia orar aí, né? É um cara mais do que pressa levanta. Vai lá na frente, inclusive. Aí tá, para que todo mundo veja ele. Ele vai receber a sua recompensa. Mas quando vocês forem orar, vai lá, fecha a porta do seu quarto e comece a falar com Deus. Aí como Jesus fala, e Deus que vê em secreto, né? Ele vai recompensar vocês.
não fica repetindo frase, fica aquelas orações assim automáticas, né? Porque realmente isso não leva a nada. E quando for orar, ora do jeito que ele ensinou, né? Então vou ler aqui, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, ou o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante que a oração, o modelo de Jesus, ela tem algumas partes. Começa com louvor. Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Então, já a primeira parte da oração é louvar o Senhor. A segunda parte é intercessão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra parte é petição. Dá-nos hoje o pão para esse dia, o pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E por fim, na lição, como é que ele fala aqui? Eu esqueci. Deixa eu pegar a revista. Ficou longe de mim. Aqui na revista, no final, ele diz o seguinte. Não, ele não diz nada. Eu achei que tinha alguma coisa. Mas assim, mas uma coisa importante é a gente poder falar de ter essas partes na nossa cabeça com relação à oração. E uma das coisas mais importantes, a gente pode chamar o Senhor, Deus, de Pai. Porque Jesus começa, Pai nosso, que estás no céu. Então, olha só que honra para nós, que a gente pode chamar Deus de Pai. No islamismo, Deus é Deus. Ele não pode chamar ninguém de Pai. Tem um livrinho que eu li há um bom tempo atrás, é de uma mulher, ela era lá do Sri Lanka. Ela era uma princesa. E o nome do livro é Atrevi-me a chamar-lhe de pai. E ela era muito incomodada com as coisas do islamismo, né? E um belo dia caiu na mão dela um exemplar da Bíblia. E ela começou a ler. E ela começou a ver que na Bíblia a coisa era bem diferente, principalmente no Novo Testamento. Muito diferente de tudo que ela tinha aprendido. E ela foi ficando cada vez mais incomodada, até que chegou um determinado dia que ela pegou e orou. Pegou o Alcorão e pegou a Bíblia. E orou a Deus e falou assim: Senhor, o que é verdade aqui? Para onde eu devo me virar? Para o Alcorão ou para a Bíblia? O que é melhor para mim? E Deus respondeu para ela assim: aonde é que você pode me chamar de pai? Aí ela percebeu que só na Bíblia ela podia chamar a Deus de pai. No Alcorão ela não pode. Então ela passou a adorar a Deus, a pensar nisso. E é interessante que tem uma parte que ela tem um missionário presbiteriano, ela pediu para ser batizada, porque ela tinha entregado a vida dela a Cristo, e ele foi lá e fez a aspersão, né? Como é feito
em todo o presbiteriano, como o presbiteriano faz. Mas ela foi para casa, ela ficou incomodada. Ela não queria daquele jeito. Aí o que ela fez? Ela encheu a banheira dela e fez um autobatismo, né? Ela falou assim: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí deitou dentro da água, né? E levantou. E assim foi. Chegou uma determinada hora que ela teve que fugir. E ela passou a morar nos Estados Unidos. E era uma mulher muito abençoada e muito abençoadora. Então é assim, né? A gente pode chamar Deus de Pai. Nós temos todo esse direito. E tem coisas no Pai Nosso que são importantes. Mas eu não vou entrar em detalhes porque nosso tempo aqui já está estourado. O que a gente aprende disso tudo? Nessas lições? Que Jesus, ele veio para ensinar. Ele não veio só para fazer milagre. Ele veio para nos ensinar. E quanto mais vocês lerem esses trechos da palavra em que Jesus fala, em que Jesus está ali ensinando uma série de coisas, que vai falando, vocês, não só vocês, como eu também, eu vou aprendendo cada vez mais a respeito daquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. Eu espero que vocês também façam isso. Se vocês não quiserem ler um evangelho muito longo, como João, como Lucas, né, como Mateus, pega Marcos, né? Então vocês vão pegar, mas são coisas diferentes, né? São evangelhos um tanto quanto diferentes. Mateus foi escrito mais para o povo judeu, que fala a respeito de genealogia, fala a respeito de lei e tal. Marcos é mais curtinho, mais enxutinho, para você aprender rápido. Lucas, ele é uma biografia de Jesus. Então ele mostra uma série de coisas. E o Evangelho de João é o mais diferente, é o mais profundo, ele faz a gente pensar mais. Mas é legal vocês lerem. Pega um livro, não precisa ler todo, lê em partes, mas leiam, para vocês aprenderem mais ainda daquilo que Jesus tem para nos ensinar. Tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de aprendermos a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E foi muito bom a gente aprender mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. E eu espero que todos que estiverem assistindo esse vídeo também possam aprender mais de Jesus. E eu peço ao Senhor que nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.